Começa agora o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 5 de setembro de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. 7 de setembro será marcado por protestos de apoiadores de Bolsonaro e governo federal aposta em slogan de patriotismo para chamar a atenção dos brasileiros. Governo do Ceará decreta situação de emergência por conta das tarifas norte-americanas. Governo federal vai impedir novas apostas de beneficiários do Bolsa Família. Israel lança míssil e derruba prédio usado pelo grupo terrorista Hamas. Putin ameaça atacar alvos ocidentais na Ucrânia. Polícia prende suspeito de deixar mala com parte de corpo humano em rodoviária de Porto Alegre. E ainda, a vitória da seleção brasileira contra o Chile. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. No próximo domingo, o Brasil será tomado pelas cores verde e amarelo. Políticos da direita organizaram atos em diversos estados em favor da pauta da anistia e também demonstrar apoio ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Os principais grupos devem se reunir em São Paulo, na Avenida Paulista, e no Rio de Janeiro, na Orla de Copacabana. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro têm movimentado as redes sociais com vídeos convocando para as manifestações. Em praticamente todos os vídeos são ditas palavras como justiça e liberdade. É o caso de uma mensagem gravada pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, são esperados na manifestação. Os filhos de Bolsonaro, o vereador Carlos e o senador Flávio, não devem ir na capital paulista, mas são esperados no ato do Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. O governo federal decidiu usar o Dia da Independência como uma oportunidade para retomar a bandeira do patriotismo e defesa à nação. A esplanada dos ministérios vai receber no domingo o desfile de 7 de setembro. Palavras como soberania e a presença do verde e amarelo estão presentes no tema central do desfile cívico-militar. Nas redes sociais, a gestão petista já estimula os participantes a utilizarem a camisa amarela da seleção brasileira durante as celebrações. Além de defender a soberania do Brasil, o desfile desse ano vai abordar os temas COP30 e o novo PAC. Mas o governo Lula pode enfrentar uma situação diferente. Em meio à baixa popularidade do governo, que chegou a 51% de desaprovação segundo a última pesquisa Quest, o desfile de 7 de setembro pode não receber o público esperado. Ao mesmo tempo, o Planalto acionou o chamado Plano Escudo, que prevê um reforço de aproximadamente 200 agentes além do efetivo regular de segurança. Durante o desfile de 7 de setembro, a proteção ao presidente Lula será ampliada, com o uso de drones, sistemas antidrones e equipes de contra-snipers posicionadas na região da esplanada dos ministérios. O esquema também conta com o reforço do policiamento em toda a área central de Brasília. A Polícia Militar do Distrito Federal manterá tropas especializadas de prontidão, incluindo o Batalhão de Choque, o Batalhão de Cães e a Cavalaria. O Instituto Paraná Pesquisas mostrou hoje que o governo Lula é desaprovado por quase 60% dos eleitores do Distrito Federal. Os entrevistados também foram questionados sobre como classificam a administração federal e apenas 8% disseram que a gestão é ótima. Foram ouvidos 1.510 eleitores entre os dias 23 e 27 de agosto. E essa mesma pesquisa mostrou que o ex-presidente Jair Bolsonaro derrotaria o presidente Lula no Distrito Federal em um eventual cenário de primeiro turno nas eleições de 2026. O petista também apareceu empatado com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O nível de confiança é 95%. O governo do estado do Ceará publicou um decreto para ampliar as medidas de mitigação por conta do aumento das tarifas americanas contra os produtos brasileiros. 44% das exportações do estado vão para os Estados Unidos. A medida assinada pelo governador Eumano de Freitas da Costa pretende facilitar a adoção de medidas e a coordenação de ações de defesa para trabalhadores e empresas. De acordo com a Secretaria da Casa Civil, o decreto permite ao governo do Ceará a utilização de uma rúbrica do orçamento prevista como reserva de contingência, específica para situações de emergência.
44% das exportações do estado vão para os Estados Unidos, como produtos de siderurgia, frutas, pescados e pás eólicas. Ao mesmo tempo, os produtos cearenses estão entre os menos contemplados pelas exceções, ou seja, mais de 90% dos produtos do estado seguem afetados pelo acréscimo de 50% nas tarifas. No primeiro semestre de 2025, o Ceará exportou mais de US$ 1 bilhão. Desse total, 528 milhões foram de produtos de siderurgia. O governo federal vai impedir novos depósitos de contas utilizadas por beneficiários do Bolsa Família e também do BPC em apostas online. Segundo dados oficiais, mais de 50 milhões de pessoas de baixa renda recebem os benefícios. Segundo o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, o governo estará cumprindo uma determinação do Supremo Tribunal Federal para que adote medidas para impedir o uso de recursos de programas assistenciais em apostas online. Em agosto, o governo realizou o pagamento do benefício para cerca de 19 milhões de famílias no Brasil, o equivalente a mais de 50 milhões de pessoas. Já o BPC, em junho deste ano, contava com 3,75 milhões de beneficiários, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. De acordo com Regis Dudena, o governo vai exigir que as casas de apostas façam consultas em um sistema informatizado disponibilizado pelo Serviço de Processamento de Dados, toda vez que um novo apostador fizer seu cadastro, e também quando um novo depósito for feito em suas contas nas bets. De acordo com o Dudena, o objetivo é que esse novo sistema esteja funcionando ainda no mês de setembro, mas que ele tenha um período de adaptação de um mês. Segundo o Ministério da Fazenda, os números mostram que quase 18 milhões de brasileiros realizaram apostas nos sites e aplicativos no primeiro semestre, e que a média de gasto por apostador ativo foi cerca de R$ 164 por mês. Quase 2 anos depois do início da guerra, Israel anuncia novos avanços. Segundo o exército, 40% da cidade de Gaza foi ocupada pelos militares. O exército israelense afirmou que controla 40% da cidade de Gaza, a maior concentração urbana do território palestino. Quase 2 anos após o início da guerra, desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, tropas intensificaram nas últimas semanas seus bombardeios e operações terrestres na localidade. Hoje mantemos 40% do território da cidade de Gaza. A operação continuará a se expandir e intensificar nos próximos dias. O Hamas encontrará as forças do exército na cidade de Gaza com toda a força. Aumentaremos a pressão sobre o Hamas até que ele seja derrotado. Nem o exército nem o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciaram publicamente o início da grande ofensiva para tomar a cidade, prevista em um plano aprovado em agosto. Em breve, uma nova fase vai ser lançada. Esta semana começamos a mobilizar dezenas de milhares de reservistas em preparação para o aprofundamento do ataque ao Hamas na cidade de Gaza. Os reservistas constituem um multiplicador de força para as forças regulares e agora estão se juntando às forças de manobra. Segundo estimativas da ONU, cerca de 1 milhão de pessoas vivem na cidade de Gaza e nos arredores. Testemunhas afirmaram que milhares de palestinos fugiram da urbe nas últimas semanas. Atualmente, o exército israelense controla cerca de 75% da faixa de Gaza, um território de 365 km² sob cerco desde o início do conflito. O exército israelense afirmou hoje que bombardeou um prédio usado pelo grupo terrorista Hamas. Imagens divulgadas mostram o exato momento em que um míssil atinge a construção. O momento em que a tragédia da guerra se materializa. Imagens da FPTV mostram um prédio sendo atingido e desabando no bairro de Al-Rimal, no sul da cidade de Gaza. As forças armadas israelenses anunciaram que atacaram o edifício porque o local era usado pelo Hamas. Israel intensificou os bombardeios desde que anunciou seus planos de capturar a maior cidade do enclave palestino. 1 hora antes do bombardeio, os militares afirmaram ter identificado uma importante atividade terrorista em uma ampla variedade de infraestruturas, especialmente em construções altas. Ainda nesta sexta-feira, o número de mortos seguiu em crescimento no território palestino.
Disseram que a cidade de Gaza era uma zona segura, longe do perigo. Então nos estabelecemos nessa zona segura, designada pelo lado israelense. Mas quantos foram massacrados aqui? Quantos foram mortos? O que as crianças fazem? Uma família inteira foi aniquilada sem motivo. O que fizemos contra o lado israelense? Praticamente não há mais mães em Gaza. Os corações delas ardem de dor. Choramos nossos filhos dia após dia. Juro por Deus, não queremos mais ver a luz do dia para não vivermos mais perdas de entes queridos. A Defesa Civil de Gaza informou nesta sexta-feira que 19 pessoas morreram em bombardeios israelenses na cidade de Gaza e arredores, uma área onde, segundo estimativas da ONU, vivem quase 1 milhão de pessoas. 26 países se comprometeram a enviar tropas para a Ucrânia após um eventual acordo de paz. Líderes europeus se reuniram com o presidente Volodymyr Zelensky. Mais de 2 dúzias de países se comprometeram a participar de uma força a ser enviada à Ucrânia após qualquer acordo de paz com a Rússia. O objetivo seria impedir Moscou de atacar novamente o país vizinho. O anúncio foi feito pelo presidente da França, Emmanuel Macron. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, comemorou o compromisso. 26 países concordaram em fornecer garantias de segurança à Ucrânia. Acredito que hoje, pela primeira vez em muito tempo, este é o primeiro passo concreto e sério. Parabenizo a todos nós por isso e parabenizo você, Kerr e os líderes da coalizão dos dispostos. Há uma preocupação crescente de que o presidente russo Vladimir Putin não esteja demonstrando interesse em um acordo de paz, e o alerta se intensificou com sua visita de alto nível a Pequim esta semana. Líderes europeus conversaram com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por videoconferência após a cúpula em Paris da chamada Coalizão dos Dispostos. Se a Rússia continua. Os Estados Unidos da América foram muito claros. Eles foram muito claros em nossa reunião em Washington e isso foi reiterado aqui. É também por isso que eles participaram de todo o trabalho nas últimas semanas sobre seu apoio e sua disposição de fazer parte das garantias de segurança. Portanto, não há dúvidas sobre esse assunto. Isso foi declarado, inclusive, publicamente pelo presidente Trump. Zelensky afirmou ter falado com Trump sobre sanções contra a Rússia e a proteção do espaço aéreo ucraniano. A reunião representou um novo impulso liderado por Macron para mostrar que a Europa pode agir independentemente de Washington, depois que Trump alterou a política externa dos Estados Unidos e iniciou negociações diretas com Putin após retornar à Casa Branca. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que militares ocidentais presentes na Ucrânia podem ser alvos do exército do país. Quaisquer forças ocidentais destacadas na Ucrânia serão consideradas um alvo legítimo pelos militares russos. O alerta foi feito nesta sexta-feira pelo presidente Vladimir Putin, um dia após os aliados de Kiev se comprometerem a enviar tropas como garantia em caso de um acordo de paz. Quanto à possível presença de um contingente militar na Ucrânia, esta é uma das causas básicas da participação da Ucrânia na OTAN. Se tropas aparecerem lá, especialmente agora, durante o combate, partimos da premissa de que serão alvos legítimos. O presidente acrescentou que a possível mobilização não promoverá a paz a longo prazo e reiterou que o fortalecimento dos laços militares entre a Ucrânia e os países ocidentais é uma das causas profundas do conflito. 26 países, liderados por França e Reino Unido, prometeram na quinta-feira unir forças de segurança em terra, mar e ar para monitorar o cumprimento de qualquer acordo para encerrar o conflito, que começou com a ofensiva russa em fevereiro de 2022. Os aliados da Ucrânia não especificaram detalhes do plano, como o número de tropas que participariam e como cada país contribuiria. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o Departamento de Defesa do país vai se chamar de Departamento de Guerra. Ele também garantiu que vai conversar com Vladimir Putin.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, firmará um decreto nesta sexta-feira para que o Departamento de Defesa também seja chamado de Departamento da Guerra. O decreto busca restaurar o nome histórico da pasta. O presidente dos Estados Unidos declarou também que falará em breve com o presidente russo, Vladimir Putin, após ter mantido uma conversa com seu colega ucraniano, Volodymyr Zelensky, e com líderes europeus. Sim, farei isso, disse Trump a uma jornalista que lhe perguntou se falaria em breve com o líder do Kremlin, durante um jantar com executivos do setor de tecnologia nos Estados Unidos. O candidato do presidente dos Estados Unidos para o cargo de governador do Banco Central americano prometeu manter independência ao participar de uma audiência no Senado. O candidato do presidente americano Donald Trump para o cargo de governador no Banco Central dos Estados Unidos afirmou em uma audiência de confirmação perante os senadores que exerceria suas funções com total independência. Se Stephen Miron for designado para ocupar um cargo na autoridade monetária, ele poderá participar da próxima reunião nos dias 16 e 17 de setembro para fixar as taxas de juros que Trump insiste em pedir para serem reduzidas. Se confirmado, pretendo desempenhar meu papel com zelo, de acordo com os mandatos atribuídos pelo Congresso. O Comitê Federal de Mercado Aberto é um grupo independente com uma tarefa monumental e pretendo preservar essa independência e servir ao povo americano da melhor maneira possível. À frente do Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca, Miron tem sido até agora um defensor da agenda econômica de Trump, que inclui tarifas elevadas aos seus parceiros comerciais e constantes pressões sobre o Banco Central americano, exigindo que reduza as taxas de juros para favorecer os empréstimos e promover a atividade econômica. Miron pode ocupar a vaga deixada por Adriana Kugler, nomeada durante a presidência do democrata Joe Biden e que renunciou recentemente. O mandato que Miron assumirá vai se estender até o final de janeiro de 2026. Os Estados Unidos anunciaram quase 20 milhões de dólares em ajuda ao Equador para fortalecer a segurança. Em visita a Quito, o chefe da chancelaria de Washington, Marco Rubio, afirmou que o presidente venezuelano Nicolás Maduro é um foragido da justiça norte-americana. Em viagem ao Equador, o secretário de Estado americano Marco Rubio se encontrou com o presidente equatoriano Daniel Noboa. A reunião serviu para fortalecer a cooperação em segurança para conter a violência de gangues no país sul-americano. Em uma coletiva de imprensa, o chefe da chancelaria de Washington anunciou um novo plano de medidas para colaborar com Quito. Hoje posso anunciar que estaremos fornecendo 13 milhões e meio de dólares para ajudar o Equador a melhorar sua capacidade de fornecer segurança para seus cidadãos e combater drogas e crimes. E mais de 6 milhões de dólares em drones para a Marinha aqui no Equador, dando a eles conscientização de domínio e a oportunidade de realmente rastrear. Tudo isso é muito importante. E vamos fazer mais. Mais coisas estão a caminho. Mas esse é um passo importante que queremos dar aqui hoje, e tenho orgulho de anunciá-lo. Rubio acrescentou que as gangues Los Lobos e Los Tioneros passaram a ser consideradas organizações terroristas pela Casa Branca, o que traz uma série de opções para os Estados Unidos trabalharem em conjunto com o governo do Equador no futuro para erradicar esses grupos. O governo americano tem buscado expandir suas operações militares para enfrentar organizações do tráfico de drogas, o que levou ao posicionamento de navios de guerra em águas próximas à Venezuela. A relação entre Caracas e Washington, rompida em 2019, passa por um momento especialmente delicado, com os Estados Unidos tendo elevado para 50 milhões de dólares, mais de 270 milhões de reais, a recompensa por informações que levem à prisão do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Nicolás Maduro é um traficante de drogas indiciado nos Estados Unidos e é um foragido da justiça americana. Na terça-feira, o presidente americano Donald Trump anunciou um ataque contra uma embarcação no Caribe, onde supostamente eram transportadas drogas do grupo criminoso venezuelano Trem de Aragua e no qual teriam morrido 11 pessoas. Em Quito, Rubio afirmou que operações deste tipo voltarão a acontecer, indicando que o republicano quer travar uma guerra contra esses grupos, porque eles têm travado uma guerra por 30 anos e ninguém respondeu. Os Estados Unidos enviaram 10 caças F-35 para Porto Rico para conduzir operações contra cartéis de drogas. Essas aeronaves vão se juntar a pelo menos 7 navios de guerra e um submarino de ataque rápido. Ao todo, mais de 4.500 marinheiros e fuzileiros navais foram enviados nesta operação.
O Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirmou que 2 aviões militares venezuelanos voaram perto de um navio da Marinha Americana em águas internacionais. O Pentágono afirmou que o movimento foi visto como altamente provocativo, com o objetivo de interferir nas ações de combate ao narcoterrorismo. 2 caças venezuelanos sobrevoaram um destroyer americano no Mar do Caribe. De acordo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o episódio ocorreu na quinta-feira, dias depois de um ataque americano contra um barco que supostamente transportava drogas e havia zarpado da Venezuela. Em uma publicação na rede social X, o Pentágono classificou o movimento dos aviões como altamente provocador e advertiu Caracas contra uma escalada adicional. A nota destacou que o cartel que controla a Venezuela era fortemente aconselhado a não interferir nas operações de combate ao tráfico de drogas e contra-terrorismo realizada pelos militares americanos. Washington posicionou navios de guerra da Marinha no sul do Caribe em um momento de aumento das tensões entre o presidente Donald Trump e o líder venezuelano Nicolás Maduro, acusado pelo republicano de chefiar cartéis de drogas. Na terça-feira, forças americanas explodiram um barco que supostamente transportava drogas no Mar do Caribe, matando 11 pessoas. Segundo Trump, o barco pertencia a uma organização criminosa ligada a Maduro. Caracas, por sua vez, acusou Washington de cometer execuções extrajudiciais no ataque, ao afirmar que assassinaram 11 pessoas sem o devido processo legal. O ataque marca uma escalada dramática por parte dos Estados Unidos, que há décadas conta com operações policiais de rotina, em vez de força letal para apreender drogas. Trump designou as gangues venezuelanas como o Trem de Aragua e o Cartel de Los Soles como organizações narcoterroristas. Maduro, por sua vez, respondeu ao ataque mobilizando o exército da Venezuela, que tem quase 340 mil integrantes. O presidente venezuelano denunciou ainda o que chama de maior ameaça que o continente americano viu nos últimos 100 anos. Dados oficiais publicados mostram que o déficit comercial dos Estados Unidos aumentou mais do que o previsto em julho devido ao aumento nas importações. O Departamento de Comércio americano confirmou que o déficit comercial geral do país cresceu 32,5% em julho, chegando a 78,3 bilhões de dólares. Os dados oficiais mostram uma alta maior do que a prevista devido a um aumento nas importações, pouco antes das novas tarifas alfandegárias entrarem em vigor. Nesse mês, as importações registraram um aumento de 5,9%, alcançando 358,8 bilhões de dólares. Já as exportações marcaram um crescimento de apenas 0,3%, chegando a 280,5 bilhões de dólares. O site Briefing.com previa, com base em um consenso de analistas, um saldo negativo muito menor, de 64,2 bilhões de dólares. Os observadores econômicos acreditam que o crescente déficit comercial está relacionado a outra onda de movimentos pré-tarifários. Em abril, o presidente Donald Trump impôs uma tarifa global de 10% sobre quase todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos. No entanto, o republicano adiou a medida 2 vezes, até o início de agosto, com o plano de elevar ainda mais essas tarifas sobre dezenas de economias, incluindo parceiros estratégicos como a União Europeia, o Japão e a Índia. De acordo com os analistas, as empresas que aumentaram suas importações para antecipar as tarifas estão esgotando seus estoques, sinalizando que provavelmente deverão efetuar novas compras a custos mais elevados. Segundo dados do Departamento de Comércio, entre os setores que mais aumentaram suas importações estão os de suprimentos industriais e bens de consumo. E Portugal busca respostas para determinar as causas do acidente com o bondinho de Lisboa. Entre as vítimas há pessoas do Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos, Suíça, Alemanha e Ucrânia. Imagens captadas por testemunhas logo após o acidente mostram o cenário devastador provocado pelo descarrilamento do elevador da Glória em Lisboa. A tragédia no ponto turístico da capital lusitana deixou 16 mortos. Entre as vítimas, além de portugueses,
a pessoas do Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos, Suíça, Alemanha e Ucrânia. Mas quero que saibam, em nome do Estado português, que não estão sozinhos e que o país inteiro partilha a vossa dor. Estamos perante um momento que exige de todos nós solidariedade e união. Segundo os serviços de socorro, cerca de 20 pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança de 3 anos. A justiça portuguesa anunciou a abertura de uma investigação sobre as causas do acidente. Vários meios de comunicação citaram o possível rompimento de um cabo de segurança para explicar o desastre. A prefeitura revelou que os 3 funiculares de Lisboa foram paralisados para verificação. Relativamente à recolha de indícios no local, nós damos por terminado, sendo certo que nós temos recolha de informação e recolha de outros meios que não necessitam propriamente ser no local. Portanto, o que tínhamos a fazer no local, do ponto de vista da criminalística e da recolha de elementos ali, está feito. O veículo, com capacidade para 40 passageiros, é um meio de transporte muito apreciado pelos turistas que visitam a capital portuguesa. A empresa que opera o transporte público de Lisboa afirmou que cumpriu todos os protocolos de manutenção. A justiça alemã está preocupada com a possível libertação do principal suspeito do desaparecimento da britânica Madeleine McCann. Os investigadores acreditam que o homem de 48 anos tenha assassinado a criança em 2007. O caso Madeleine McCann volta a chamar a atenção. Autoridades judiciais da Alemanha expressaram preocupação com a iminente libertação do principal suspeito do desaparecimento da menina britânica por considerarem o preso perigoso. Os investigadores acreditam que Christian Bruckner, de 48 anos, tenha assassinado a criança em 2007 em Portugal. À época, ela tinha 3 anos. Mas este caso, que repercutiu em todo o mundo, segue sem solução. Bruckner está preso na Alemanha por ter estuprado em 2005 uma americana de 72 anos em Portugal. Por não disporem de provas suficientes para apresentar acusações no caso de Madeleine McCann, conhecida como Mary, os investigadores estão impotentes diante da soltura de Bruckner, prevista para 17 de setembro. A promotoria ressaltou que o suspeito continua sendo perigoso e acrescentou que um especialista psiquiátrico avaliou que é de se esperar que cometa novos crimes sexuais. Os promotores pediram que Bruckner use tornozeleira eletrônica e deva informar as autoridades sobre seu local de residência, mas a justiça ainda não tomou uma decisão a respeito. Bruckner nega qualquer envolvimento no caso Madeleine McCann, que desapareceu do quarto de hotel onde passava férias com seus pais, enquanto eles jantavam em um restaurante próximo. A China vai impor sobretaxas temporárias às importações de carne de porco da Europa. O governo chinês também criticou nesta sexta-feira o presidente americano Donald Trump por incitar os países europeus a exercer pressão econômica sobre Pequim. A China anunciou nesta sexta-feira que vai impor sobretaxas provisórias às importações de carne de porco provenientes da União Europeia. Pequim investiga uma suposta prática de dumping nas importações de carne de porco e subprodutos suínos provenientes do bloco. As taxas vão variar entre 15,6% e 62,4% e entraram em vigor a partir de 10 de setembro. O gigante asiático havia iniciado essa investigação em junho de 2024, pouco depois da União Europeia anunciar a intenção de impor tarifas adicionais aos veículos elétricos importados da China. O país asiático é o maior consumidor mundial de carne de porco. A Comissão Europeia respondeu rapidamente, com a promessa de tomar todas as medidas necessárias para proteger os profissionais do setor. Também nesta sexta-feira, a China afirmou que se opõe de modo veemente a qualquer coação, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estimulou os líderes europeus a pressionar economicamente Pequim em retaliação pelo seu papel na guerra da Ucrânia. Nos opomos firmemente à prática de arrastar a China para este assunto e rechaçamos a imposição da chamada pressão econômica sobre a China.
Trump pediu na quinta-feira, em uma conversa por videoconferência com os líderes europeus, uma pressão econômica sobre a China devido ao seu apoio à Rússia na ofensiva na Ucrânia. A China nunca condenou a Rússia por sua invasão e se apresenta como uma parte neutra e um possível mediador no conflito. Os países aliados da Ucrânia acusam Pequim de ajudar a Rússia a contornar as sanções ocidentais, especificamente por permitir que compre componentes tecnológicos necessários para produzir armamento. E no próximo bloco, a polícia prende suspeito de deixar mala com parte de corpo em rodoviária de Porto Alegre. E ainda, o Ministério da Saúde anuncia a criação do primeiro hospital público inteligente do Brasil. A Polícia Civil prendeu preventivamente Ricardo Jardim, de 65 anos, suspeito de assassinar uma mulher e deixar parte do corpo dentro de uma mala em um armário na rodoviária de Porto Alegre. Segundo o delegado Mário Souza, o homem é extremamente educado, frio e aparentemente muito inteligente. As provas obtidas pela polícia apontam que foi ele quem cometeu o assassinato da vítima, razão pela qual o caso é tratado como feminicídio. Em relação à motivação, ele teria cometido o crime com a intenção de afrontar a sociedade. Mário Souza afirmou que o homem não pode estar em condições de convívio na sociedade. É uma pessoa que tem capacidade de cometer crimes de altíssima periculosidade. A Polícia Civil ainda afirma que o crime teria motivações financeiras, já que teria tentado utilizar cartões de crédito da vítima e tentado movimentar contas bancárias dela. Segundo a Polícia Civil, Ricardo Jardim havia sido condenado a 28 anos por matar e concretar a mãe. O crime aconteceu em 2015. Na ocasião, o publicitário foi considerado culpado por 3 crimes: homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e posse de arma. Ele conseguiu progressão de regime e estava foragido. O suspeito é considerado pela polícia como psicopata. Um cinegrafista do canal Factual Rio de Janeiro foi espancado por criminosos durante a cobertura de uma operação das polícias civil e militar na Vila Aliança, em Senador Camará. Segundo o dono da página, o cinegrafista teve os dentes quebrados após levar coronhadas de fuzil. Segundo informações, a motivação da agressão foi por conta da filmagem no interior da comunidade. A Polícia Civil de São Paulo cumpriu na manhã desta sexta-feira mandados de busca e apreensão nas casas de Samuel Santana, conhecido como Gato Preto. No mês passado, ele e a namorada se envolveram em um acidente na Faria Lima, em São Paulo, após não respeitarem a sinalização de trânsito. Durante a operação, um Porsche vermelho e um celular foram apreendidos na residência de Gato Preto. Bia Miranda, influenciadora e namorada dele, também estava no local, mas não era alvo do mandado de busca. A operação ocorre após Gato Preto ter se envolvido em um acidente de trânsito em São Paulo, após furar o sinal vermelho. Como o Porsche vermelho apreendido nesta sexta-feira está no nome de um laranja, que não tem condições financeiras para comprar o veículo, a Polícia de São Paulo abriu um novo inquérito contra Gato Preto. Agora ele é investigado também por suspeita de lavagem de dinheiro. A delegacia em São Paulo vai compartilhar o material apreendido com a polícia do Rio de Janeiro, que investiga Gato Preto por promoção ilegal de jogos de azar online. A polícia investiga a morte de Adriele Ferreira, de 21 anos, que estava desaparecida desde quarta-feira após sair do trabalho e chamar um carro de aplicativo. O corpo foi encontrado em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Imagens divulgadas mostram Adriele Ferreira, de 21 anos, correndo na rua antes de ser encontrada morta pela polícia. Adriele estava caída em via pública, trajando calça jeans marrom, moletom preto e tênis. Perto dela havia uma mochila e uma bolsa rosa. De acordo com o registro, não foram identificados sinais aparentes de violência física, nem marcas de disparo ou ferimento por arma branca. A médica que constatou o óbito observou sangue no nariz e espuma na boca da vítima. Segundo familiares, a jovem saiu do trabalho na Vila Olímpia, em São Paulo, no início da noite de quarta-feira. Ela chamou um carro de aplicativo e desde então não fez mais contato. O velório e o sepultamento da jovem acontecerão nesta sexta-feira, na Vila Carminha, em São Bernardo do Campo. O Ministério da Saúde anunciou a criação do primeiro hospital público inteligente do Brasil em São Paulo.
A unidade terá 800 leitos dedicados à emergência de adultos e crianças. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou de uma reunião sobre o Instituto, que terá 800 leitos dedicados à emergência de adultos e crianças nas áreas de neurologia, neurocirurgia, cardiologia, terapia intensiva e outras urgências. O projeto arquitetônico prevê um edifício de 150 mil metros quadrados que será instalado no complexo do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Segundo ele, o hospital inteligente permitirá a integração com a rede de atenção em todas as etapas, da atenção primária até os serviços de urgência e emergência, garantindo cuidado mais rápido, eficaz e humano. O espaço também será usado como centro de pesquisa, inovação e formação de profissionais. Segundo a pasta, o ITMI Brasil vai combinar tecnologias de ponta com acesso público e gratuito. Com a inteligência artificial, ambulâncias conectadas em 5G e telesaúde, o objetivo é reduzir o tempo de atendimento em casos graves de até 17 horas para apenas 2 horas. A seguir, Bruno Henrique é suspenso por 12 jogos em caso de apostas e a vitória da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. A Organização Meteorológica Mundial advertiu hoje que incêndios florestais liberam uma mistura tóxica de poluentes que pode deteriorar a qualidade do ar a milhares de quilômetros de distância. Os incêndios florestais liberam uma mistura tóxica de poluentes com poder de deteriorar a qualidade do ar a milhares de quilômetros de distância. O alerta foi divulgado nesta sexta-feira pela Organização Meteorológica Mundial em seu 5º boletim anual sobre a qualidade do ar e clima. A agência da ONU explicou que a qualidade do ar está intimamente relacionada com as mudanças climáticas e que os dois devem ser abordados de maneira conjunta. Os incêndios na Amazônia, Canadá e Sibéria proporcionaram informações sobre como a qualidade do ar pode ser afetada em larga escala. A organização destacou ainda o papel das partículas microscópicas, chamadas aerossóis, nos incêndios, na formação da neblina de inverno, nas emissões do transporte marítimo e na poluição urbana. Estas partículas, com um diâmetro inferior a 2,5 micrômetros, são consideradas especialmente prejudiciais, porque podem penetrar profundamente nos pulmões ou no sistema cardiovascular. Embora os incêndios florestais de 2024 tenham provocado níveis superiores à média no Canadá, Sibéria e África Central, o maior aumento de partículas foi registrado na Amazônia. A Agência das Nações Unidas ressaltou também que a temporada de incêndios florestais tende a ser mais severa e prolongada a cada ano devido às mudanças climáticas. Além disso, apontou que os incêndios florestais em um continente acabam provocando poluição atmosférica em outro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a poluição atmosférica provoca mais de 4,5 milhões de mortes prematuras a cada ano em todo o mundo e acarreta importantes custos ambientais e econômicos. Integrantes de movimentos sociais foram às ruas da capital federal em um ato pelo Dia da Amazônia. A marcha, marcada por faixas e discursos de resistência, ocorre às vésperas da COP30 e destacou a luta pelos povos da floresta e pela preservação ambiental. As origens diversas dessas marchas. Membros de movimentos sociais participaram de uma marcha para celebrar o Dia da Amazônia em Brasília, comemorado no dia seguinte, 5 de setembro. Com faixas e cartazes, os participantes caminharam em direção ao Congresso. Para a gente ser vistos, né, que estamos aqui em luta, em defesa do território, da natureza. E é importante porque a gente marca um espaço, marca esse local, que é o local onde tomamos decisões por nós que estamos lá na comunidade, que estamos na beira do rio, que estamos na floresta. Então a nossa luta é a luta pela floresta, pelos povos, pela economia de quem vive abaixo das copas. O ato aconteceu 2 meses antes de o Brasil sediar a COP30, a Conferência Climática da ONU, na cidade amazônica de Belém do Pará. A Amazônia, maior floresta tropical do mundo, abriga cerca de 10% da biodiversidade do planeta e tem sofrido nos últimos anos com diversos episódios de queimadas e uma forte seca.
A chilena Bárbara Hernandes nadou por quase 4 quilômetros no canal de Senhorete, na Patagônia, com a temperatura de água em apenas 4 graus Celsius e conquistou um novo recorde. Uma sereia de gelo superando limites. Bárbara Hernandes se tornou a primeira mulher a nadar por 3,84 quilômetros sem roupa de neoprene no canal de Senhoré, na Patagônia. Um detalhe: a temperatura da água estava em 4,5 graus Celsius e do ar em 0 grau. Para ajudar a superar o frio, a chilena recebeu apoio constante dentro d'água. Após o nado, a atleta foi retirada da água, aquecida e levada para a enfermaria para se recuperar. Segundo a equipe de Hernandes, ela terminou o trajeto em 1 hora, 6 minutos e 15 segundos, o que corresponde ao recorde mundial. Se confirmado pelo Guinness, essa será a 4ª vez que a sereia de gelo consegue o feito. Depois de levar o corpo ao limite, fica até difícil falar. 3.840 metros. Obrigado ao Ice Team, a minha família e a cada um dos nossos patrocinadores. Em 2023, a chilena se tornou a primeira pessoa a nadar 2,5 quilômetros nas águas do Oceano Antártico. Parece que o apelido Sereia de Gelo não é à toa. A Conmebol excluiu o clube independente da Copa Sul-Americana após a violenta briga entre torcedores durante a partida contra a Universidade do Chile. Além da eliminação, o clube argentino recebeu uma multa milionária e punição severa, sem presença de torcida em competições continentais, por 14 partidas. O Independiente de Avellaneda foi desclassificado da Copa Sul-Americana. A Conmebol confirmou a exclusão do clube por conta da violenta briga entre torcedores ocorrida em seu estádio, que obrigou o cancelamento do jogo de volta das oitavas de final da competição contra a Universidade de Chile há 2 semanas. O time argentino também terá que fazer seus próximos 14 jogos em torneios da Conmebol sem sua torcida, 7 em casa e 7 como visitante. Uma multa de $250 mil, cerca de 1,2 milhão de reais, também foi estabelecida, entre outras punições. Já a Universidade de Chile avançou às quartas de final da Sul-Americana para enfrentar o Alianza Lima do Peru, mas recebeu uma multa de $270 mil, 1,4 milhão de reais, e tampouco poderá ter seus torcedores nos próximos 14 jogos internacionais. A decisão da Conmebol, contra a qual ainda cabe recurso, adverte que os clubes podem receber punições mais severas em caso de reincidência e devem realizar campanhas nas suas redes sociais e em estádios contra o racismo, discriminação e violência. No dia 20 de agosto, o jogo pela Sul-Americana foi cancelado após uma série de incidentes violentos no Estádio Libertadores da América, em Avellaneda, ao sul de Buenos Aires. O árbitro suspendeu a partida depois que torcedores das duas equipes entraram em confronto, usando facas, pedaços de pau e bombas de efeito moral. Após o cancelamento do jogo, argentinos invadiram o setor visitante e atacaram os poucos chilenos que permaneciam nas arquibancadas. O saldo foi de pelo menos 19 feridos, 2 deles em estado grave, e mais de 100 detidos, a grande maioria chilenos. Jogador do Flamengo, Bruno Henrique, foi punido com 12 jogos de suspensão e uma multa de R$60 mil pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O atacante do Flamengo ainda poderá responder criminalmente, com risco de até 6 anos de prisão. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva condenou o atacante Bruno Henrique do Flamengo a 12 jogos de suspensão. O atleta foi acusado de ter forçado um cartão amarelo para beneficiar familiares em apostas online. O camisa 27 do rubro-negro carioca ainda vai enfrentar um julgamento criminal por acusações de fraude esportiva, processo que pode levar apenas de 2 a 6 anos de prisão. Além do gancho, o STJD também condenou Bruno Henrique a pagar uma multa de R$60 mil por violação de ética desportiva. O caso se remonta a novembro de 2023, quando o Flamengo foi derrotado pelo Santos por 2-1 em Brasília, em partida do Campeonato Brasileiro. O atacante recebeu um cartão amarelo por uma falta e em seguida outro por insultar o árbitro, que derivou na sua expulsão. A polícia encontrou várias mensagens comprometedoras no celular do irmão do atleta, Vander Nunes, que também vai ser julgado. O Brasil venceu o Chile com facilidade no estádio do Maracanã. Vamos ver.
A seleção brasileira venceu o Chile com muita tranquilidade no estádio do Maracanã. O jovem Estevão fez o primeiro gol dele pela amarelinha. O atacante aproveitou uma sobra dentro da área e de puxeta abriu o placar. Na segunda etapa, o Brasil tocou de pé em pé até a bola chegar no pé do Luiz Henrique e cruzou na cabeça de Paquetá. O terceiro gol saiu após uma pressão na saída de bola. Luiz Henrique tabelou com Bruno Guimarães e chutou. A bola pegou na trave e voltou no pé de Bruno Guimarães. O time de Carlo Ancelotti se prepara agora para enfrentar a Bolívia na próxima terça-feira, às 20h30 da noite. Depois da partida, o treinador Carlo Ancelotti se mostrou otimista com a seleção após a vitória. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, disse estar confiante após a vitória por 3-0 sobre o Chile no Rio de Janeiro. O resultado consolidou a classificação para as eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo da FIFA de 2026. Agora eu estou muito confortável. Eu tenho a confiança que esse equipo pode fazer coisas muito boas. Já Nicolás Córdoba, técnico do Chile, que não conseguiu se classificar, já pensa em um trabalho de longo prazo, focando na Copa do Mundo de 2030. Temos muito trabalho pela frente e, para concretizar este projeto, precisamos mirar definitivamente em 2030 e que tudo que fizermos daqui para frente, ou o que fizemos, pelo menos nas categorias de base, terá esse objetivo. Em juvenil vai apontar hacia allá. Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil venceu o Chile por 3-0 no Maracanã, na penúltima rodada das eliminatórias sul-americanas. Estevão, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães sacudiram a rede, fazendo a alegria dos torcedores. Com a vitória, o Brasil sobe para a segunda posição na tabela com 28 pontos, 10 atrás da líder Argentina. Na próxima terça-feira, a seleção encerra a participação nas eliminatórias, enfrentando a Bolívia na cidade de El Alto, 4.150 metros acima do nível do mar. O Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um final de semana abençoado. Amanhã, sábado, é dia de Marcha para Jesus, dia 6 de setembro, em Sorocaba, a maior Marcha para Jesus do interior do estado de São Paulo. Esteja conosco a partir da 1h da tarde. Todas as informações no site marchaparajesus.com.br. E domingo é dia de celebração da família. Os cultos acontecem presencialmente em todas as igrejas Renascer em Cristo, às 8, às 10 da manhã, às 4 da tarde e também às 6 da noite. Segunda, a gente está de volta a partir das 7 com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial. Uma boa noite para todos vocês e até lá.